Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, Paulo fala o seguinte: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Emmanuel comenta na lição 60 do livro Pão Nosso, Lógica da Providência. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores, e há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á no coração daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. E os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Olha que lição muito boa para a gente analisar, né? A lógica da providência. O texto que Paulo de Tarso fala para a gente: só depois que foste iluminados é que suportaste grande combate de aflições. Ele usa muito a palavra combate, a gente pode usar até os termos militares aí de hoje também. Quanto mais bem preparado, mais um soldado ele aguenta as adversidades que se apresentam para ele. Então o que acontece? Quando você está aí no meio do processo de formação, tem sofrimento? Tem sofrimento. Mas depois que você aprende a dominar a dor, a se adaptar às circunstâncias que estão acontecendo e principalmente a cumprir a tarefa que foi destinada para você, você começa a se preparar para os grandes combates. E ele vem dizer aqui no final, né, ele fala para a gente: ninguém concede grande responsabilidade a simples crianças. Você vê que o general não vai ganhar, o soldado não vai ganhar atribuições de general. Ele vai ter que fazer por onde merecer, chegar ao ponto, né, de um dia ter essas atribuições também. Então vamos passar isso para a nossa vida em geral. A gente vai perceber o seguinte: tem sofrimento aqui na Terra? Tem. Mas a grande maioria dos sofrimentos que acontecem com a gente são sofrimentos que estão simplesmente tirando a gente da zona de conforto e nos colocando num campo de aprimoramento, primeiro de conhecimento de nós mesmos, para saber por que eu estou passando por esse sofrimento. E, gente, eu vou usar aqui a palavra sofrimento de uma maneira diferenciada do que normalmente a gente usa, né? Porque a gente vê a pessoa, às vezes, sofrimento porque é obrigado a pegar uma vassoura e fazer uma faxina dentro de casa. Sofrimento porque é obrigado a lavar um quintal. Sofrimento porque é obrigado a lavar uma louça. E depois que você começa a trazer esses valores para você, você vai vendo, é tão bom de ficar numa casa limpa, é tão bom de não precisar depender de ninguém para estar realizando essas tarefas. Então a gente começa a pensar assim: poxa, no primeiro momento eu sofro porque tenho que fazer. Porque se eu não fizesse? Eu preferia ficar na zona de conforto, ficar deitado, ocupar o tempo com outras atividades de lazer. Mas daqui a pouco eu começo a trazer aquilo para a minha vida e começo até a fazer de uma maneira que eu administro o tempo, disciplino o tempo, a ponto de fazer essas obrigações e depois ainda ter o meu tempo de lazer também. O tempo de lazer vai ser um pouquinho reduzido, mas a satisfação vai ser muito maior de você ter cumprido as suas obrigações. E a gente começa a fazer isso com as pequeninas coisas da vida, até que daqui a pouco, a gente, sem perceber, a gente está preparado para os grandes embates. E que grandes embates são esses? São essas crises financeiras que a gente vive, são essas crises morais que vêm acontecendo há tanto tempo e cada geração com a sua particularidade.
E são esses momentos que colocam a gente em teste. A gente vê que tem tanta gente, né, que parece que está super equilibrado, super em pé e que de repente é o menor movimento divergente do que ele estava esperando, acaba trazendo um transtorno enorme para aquela pessoa e a gente fica, ué, então ela não estava tão preparada assim, ou se estava mais na fase de teórica, agora está na parte prática, agora vamos partir para a prática também. Mas tudo o que está acontecendo na nossa vida, primeiro, está servindo para aparar as arestas daquilo que está errado dentro da gente, e segundo, está nos preparando para uma causa muito maior. Aí você consegue imaginar assim hoje o que seria um Jesus, né, ser escalado pelo Pai, ser convocado pelo Pai para vir até aqui à Terra, onde os homens aqui da Terra ainda eram muito brutalizados, ainda hoje são, vocês imaginam 2000 anos atrás, né, a gente para ver através da leitura, os costumes, você vai ver muito mais brutalizado que a gente. E vem Jesus, esse doce de amor para a gente o tempo todo, e a gente fica pensando, caramba, olha que coisa diferente, ele teve que passar por aquilo tudo e ainda passar pelo martírio sem ter o menor merecimento para que aquilo acontecesse. A única coisa que ele fez foi só estar oferecendo uma nova proposta de vida para todos através da lei de amor. É o que vai acontecer com cada um de nós lá na frente, quando a gente estiver preparado, é o que acontece naturalmente na nossa vida. A gente começa a ver assim, fulano se formou, tá, tem o diploma, tá, mas tá bom, diploma só é suficiente? Não, agora vamos para a prática, vamos ver o que ele... Aí ele adquire o conhecimento prático. Quando ele consegue adquirir, conjugar o que está no papel, né, seus diplomas com a prática, ele está preparado para enfrentar qualquer serviço, então ele chega nos locais. Eu vi agora recentemente um amigo meu, que ele me contando que ele trabalhou muitos anos com uma profissão, ele é engenheiro, e de repente ele falou, quer saber de uma coisa, eu vou arriscar, né? Eu nunca tinha arriscado. Ele mandou currículo para outras empresas e ele botava na pretensão salarial, ele colocava no mínimo o dobro do que ele ganhava. Aí falou que uma empresa chamou ele para entrevista e quando chegou lá na hora da entrevista, coincidentemente, a empresa só perguntou coisas que ele já havia passado na hora da entrevista. Então falou, vem cá, se acontece isso assim, o que você faz? A resposta dele, quando isso aconteceu comigo, eu fiz isso, eu liguei para homem, não sei quem, eu tomei essa diretriz. Chegou para surpresa dele, uma semana depois ligaram para ele, você está contratado. Quer dizer, ele estava preparado, porque ele não ficou reclamando, dentro do exemplo que eu falei, reclamando de ter que lavar louça, de ter que limpar a casa. E engraçado, eu estou usando esse exemplo porque a gente vivendo essa fase de educação dos filhos, é isso que a gente passa aqui dentro de casa, né? Às vezes os filhos vão embora, deixa a luz acesa, deixa as coisas fora do lugar, e a gente, com aquele processo educativo, chama de volta, meu filho, coloca aqui, né? Eu estava reclamando aqui ainda há pouco que, antes de ontem, né, comprar sorvete, minhas filhas comeram sorvete pra caramba, depois deixaram o pote do sorvete do lado de fora, derreteu tudo, não teve nem o trabalho de botar no freezer, no congelador, né? A gente vem chamando, por isso que ele está usando esse tipo de exemplo. Mas a partir de exemplos como esse, cotidianos, a gente leva para o restante da nossa vida. Quando chegar lá na frente e tiver essas mães, essas senhoras maravilhosas que tem por aí, que elas fazem todo o serviço e que não cuidam somente dos filhos da sua família, elas cuidam das famílias toda universal, vão para a rua, se entregam aos trabalhos de obra social. Para chegar a esse ponto, se prepararam bastante. E aí vem a lógica da providência. Ele vem falar para a gente, né? Tem gente que se afasta temendo o contágio com os padecimentos. Então, quando a gente vai se envolver com as questões religiosas, realmente você vai encontrar muita dor. E a gente precisa aprender-se algumas regras, né? Primeiro, eu não posso trazer o problema do outro para mim. O problema é lá, eu tenho que tentar ajudar. Mas se eu trouxer o problema para mim, aí eu estou trazendo uma complicação para mim no futuro. Por isso que muitos dos líderes religiosos, né, membros que estão trabalhando, às vezes fazem terapia também. Eu tenho que aprender a diferenciar uma coisa da outra. E segundo também, nós temos um grupo de oração aqui no WhatsApp e a gente acompanha esse grupo diariamente. E é claro que no grupo de orações só vai chegar notícia triste, notícia de desencarnação, notícia de doença, notícia... E se você absorver aquilo ali, não, você tem que colocar, que eu vou me colocar na posição de ajudar, respirar e seguir a vida. Eu não posso ficar absorvendo aquele problema. Eu tenho que aprender a separar as coisas. E a partir daí a gente começa a ficar preparado para todo o combate e a gente começa a se sentir útil porque está sendo utilizado como instrumento na mão desses espíritos amigos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.